Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Sermão do Monte. Nós leremos hoje o capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso 24. E falaremos sobre 3 breves parábolas que Jesus conta, dando prosseguimento ao seu ensinamento. E ele fala sobre 3 assuntos que estão interligados entre si. Primeiramente, no verso 19, ele diz: não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus profere então 3 parábolas interligadas. A primeira é sobre os tesouros, 2 tipos de tesouros. A segunda é sobre os olhos, 2 tipos de olhos. E a terceira sobre a ideia de ser impossível servir 2 senhores. Jesus faz utilização do método dialético. Ele contrasta 2 circunstâncias, 2 realidades. Quando ele fala sobre os tesouros no céu, o contraste está entre o tesouro terrenal e o tesouro celestial. Em relação aos tesouros terrenais, ele diz que estes são perecíveis, esses são passíveis de serem perdidos. E eles podem ser perdidos pela deterioração do próprio material em si, como também pode ser por meio de apropriação por parte de outros, ou seja, alguém pode roubar o seu tesouro. Isso já não acontece em relação ao tesouro celestial. O tesouro celestial, este é imperecível. E para isso Jesus diz que este tesouro não é tocado pela traça, pela ferrugem, e também os ladrões não conseguem roubá-lo. A questão que nós precisamos levantar aqui é que Jesus está falando para os seus discípulos. E neste momento ele não faz distinção entre o discípulo que tem recursos e o discípulo que não tem recursos. Muitas pessoas lendo esse texto, imediatamente são levados a pensar que Jesus falava aos ricos e não aos pobres. Mas na verdade, na continuidade da leitura, perceberemos que Jesus se dirige tanto a ricos quanto a pobres. Porque a questão não é exatamente ter recursos ou não ter recursos. A questão é a razão por que os recursos são acumulados. Por que os recursos são adquiridos? Se adquiridos para serem desfrutados dentro dos devidos limites, para o suprimento de necessidades, Jesus não tem nenhuma objeção em relação a isto. O que Jesus está colocando aqui como uma proibição é o acúmulo pelo acúmulo. Na parábola do rico insensato, Jesus fala de um homem que plantou e colheu bastante. E quando ele percebe que a sua colheita extrapola a sua capacidade de armazenar, ao invés de pensar em ser generoso e abençoar outras pessoas, ele resolve ampliar os seus lugares onde ele pode armazenar. Ele faz mais armazéns e, ao fazer isso, ele está
cometendo exatamente o erro que Jesus está combatendo aqui, o erro da ganância, o erro de acumular por acumular, de ter por ter, para poder de alguma maneira dizer para sua alma: você tem grande abundância. Mas a palavra de Deus diz que Deus vê isso como loucura. Isto é completamente um investimento que não dará bons resultados. Ao contrário de acumular, Jesus diz que nós devemos ajuntar tesouros nos céus. E nós juntamos tesouros no céu quando nós fazemos dos tesouros que, por alguma forma, nós adquirimos neste mundo, são investidas em coisas eternas, em pessoas, em projetos que têm a ver com a eternidade. Quando nós investimos os nossos recursos, bens, talentos e tudo o que está à nossa disposição naquilo que tem valor eterno, nas coisas pertinentes ao reino de Deus. O apóstolo Paulo disse: o nosso coração deve estar naquelas coisas que são coisas do alto, porque já ressuscitamos com Cristo. Nossos pensamentos, nossos anseios devem ser as coisas do alto, não as coisas terrenais. O segundo assunto que ele coloca é em relação à questão dos olhos. Mas antes permita-me comentar o verso 21, que é um verso pouco compreendido. Aqui é necessário colocarmos a ordem devida. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Já o coração acompanha aonde a gente coloca o nosso tesouro. Digamos que eu queira ser uma pessoa que vai dedicar-se à pescaria, por exemplo. Eu vou comprar o melhor molinete, eu vou procurar iscas artificiais ou coisas dessa natureza, provavelmente vou comprar um barco, vou procurar pousadas, lugares onde eu possa pescar determinados peixes. Então, como eu estou investindo o meu dinheiro, o meu recurso nessas coisas, o meu coração vai nisso. O tempo todo eu vou estar pensando em como eu vou pegar um determinado peixe, em que lugar eu vou me hospedar para fazer uma excelente pescaria, que motor de barco eu vou adquirir para poder suprir aquilo que eu quero fazer. Como o investimento meu foi nesse sentido, o meu coração vai acompanhar o meu investimento. Então, é importante deixar claro que o verso 21 tem esta ordem e não é o contrário. Quando fala dos olhos, Jesus contrapõe olhos bons e olhos maus. E o que ele está falando aqui é principalmente em que os olhos bons são aqueles olhos focados, enquanto que os olhos maus são olhos desfocados, ou seja, está olhando em diversas direções. Aquela pessoa que tem um olho bom, ela está olhando para um propósito específico. E o contexto nos diz que Jesus está falando no que diz respeito à aplicação dos recursos humanos, dos recursos terrenos, da riqueza, da propriedade. Porque se os nossos olhos estiverem voltados para diversas coisas, eles não serão bons. No entanto, quando ele é voltado para uma coisa só, e ao terminar nós precisamos entender que o próximo assunto que ele vai falar sobre as ansiedades está ligado, os nossos olhos precisam estar voltados para o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando uma pessoa tem um olhar simples, um olhar puro, ela não se deixa levar por ganâncias, por desejo de realizar muitas coisas e, consequentemente, perder o foco daquilo que é realmente importante. Então, ter olhos bons trará ao corpo luz, direção, objetividade. Mas quando a gente fica perdido, olhando para cá e para lá, nos deixando levar pelos encantos disto ou encanto daquilo outro, os nossos olhos serão maus, e nós estaremos conduzindo a nossa existência, aqui representada pelo corpo, a uma vida de completa ilusão, e estaremos perdendo a direção que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida. A última parábola é a dos dois senhores. E aqui a gente percebe que Jesus está
fixando de uma maneira mais profunda esta questão, quando ele diz assim: se alguém quer servir a dois senhores, está se candidatando a ter uma vida frustrada, porque é impossível servir dois senhores e agradá-los simultaneamente. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma, porque ele lança aqui de maneira absoluta: ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá servir dois senhores. E quando ele contrapõe esses senhores, ele põe de um lado Deus e do outro lado Mamon. A palavra que traduz na nossa Bíblia riquezas é a palavra Mamon. E Mamon é, segundo o pensamento daqueles dias, uma entidade, uma espécie de um gênio ou um espírito que entendiam eles que era aquele espírito que guiava as pessoas na ideia de adquirir bens para o seu desfrute, para o seu prazer. Era como se fosse um senhor hedonista que produz discípulos hedonistas também. Então, quando Jesus contrapõe esses dois senhores, ele está dizendo aqui que nós precisamos definir claramente: ou eu sirvo a Mamon e faço dos meus recursos financeiros algo cujo objetivo é tão somente o meu desfrute, o meu deleite, de maneira que eu não me preocupo em absolutamente nada no sentido de ajudar as outras pessoas, ou eu sirvo a Deus e presto atenção naquilo que Deus quer para mim. E o que Deus quer para mim é que eu não acumule tesouros na terra, que pelo contrário eu procure investir no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: diga aos ricos deste mundo que eles não sejam ricos só de bens, de propriedades, mas sejam ricos em boas ações, sejam ricos em generosidade. Então, quando eu estou servindo a Deus, não são os tesouros terrenais que vão definir o meu foco, a minha visão. Pelo contrário, o que vai definir o meu foco e minha visão é o reino de Deus. Eu terei olhos simples, vou focar naquilo que realmente interessa, nas coisas eternas. E assim, Jesus diz claramente que nós precisamos tomar essa decisão. Este é um assunto complexo, tem algumas dificuldades na sua abordagem. Para isso eu recomendo um livro de Richard Foster. Ele é intitulado Dinheiro, Sexo e Poder, e ao falar sobre dinheiro, especificamente, ele nos dá excelentes instruções baseadas nessas palavras que Jesus aqui colocou no Sermão do Monte. Bom, o próximo assunto, que vai do verso 25 ao 34, ele é como se fosse uma aplicação dos três que nós apresentamos aqui. Então, quando você ler esse texto, entenda que você está lendo um assunto que começa no verso 19 e termina no verso 34. Não podemos lê-lo separadamente, ainda que vamos fazer por questão de tempo, mas existe uma inter-relação entre cada um desses assuntos, porque Jesus está lidando especificamente em relação ao nosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que Deus faça com que o seu coração esteja no seu reino, na sua justiça, e as promessas de Deus virão sobre a sua vida. Deus te abençoe.